É. Alguém quer fazer a prece? Ô Maurício, você que voltasse, tá dando as boas-vindas para nós agora, você podia fazer a prece para a gente, hein? A minha voz tá meio zoada, mas eu faço. Faz pra gente, por favor. Não, eu faço, tranquilo. Não tem problema. Pode ser agora ou já? Você escolhe, ou agora ou já. Então, vamos lá. Vamos todos relaxando, elevando nosso pensamento ao Altíssimo, agradecendo por mais um dia de vida e agradecendo por mais uma aula. Que os irmãos da espiritualidade estejam sempre conosco, nos guiando, nos orientando, e que as bênçãos do Senhor recaiam sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Maurício. Todo mundo tá vendo aí na tela? Uhum. Bom, hoje é a aula 20, Allan Kardec e a codificação espírita. Síntese do momento cultural na Europa à época da codificação. Para muitos historiadores, o século XIX, caracterizado por inúmeras conquistas científicas, é também chamado o século das grandes transformações, em função das lutas renovadoras no âmbito social e político em que a Europa impulsionou as conquistas sociais. De um lado, sob a tutela dos princípios democráticos pregados pelos pensadores do século, e de outro, ainda sob os efeitos da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. As ideias liberais, resquícios dessa revolução, foram assimiladas tais como a igualdade de todos perante a lei, e a liberdade de pensamento e de cultos, em consequência, houve o desabrochar da responsabilidade individual, num preparo prévio para a conscientização da humanidade no seu novo papel, frente ao progresso que se desenrolava sob os seus olhos. O momento político e cultural da Europa, à época da codificação, foi decisivo para a história da humanidade, pois as grandes invenções e descobertas científicas agitavam todos os ramos do conhecimento, destacando-se Ampère André Marrier, físico francês, um dos pioneiros no estabelecimento das teorias matemáticas sobre as relações entre a eletricidade e o magnetismo. Lavoisier Antoine Laurent, pioneiro no estabelecimento dos princípios e fundamentos da química. Pasteur Louis, químico e biologista francês, tornou-se célebre no mundo científico por seus trabalhos sobre a cristalografia, fermentações, higiene, agentes propagadores das infecções, vacina contra o carbúnculo, raiva e principalmente pelo chamado processo de pasteurização. Mesmer, Franz Anton, médico alemão que realizou pesquisas sobre as propriedades dos ímãs, dos fluidos e do magnetismo animal. Segundo a teoria de mesmerismo, todo ser vivo possui um fluido magnético que estabelece influências recíprocas entre os indivíduos. Pestalozzi, J. Heinrich, pedagogo suíço que preconizou os estudos especializados, teorizou a educação fundamental, partindo da criança para o ensino, e não vice-versa. Foi discípulo de Jean-Jacques Rousseau, fundou a escolar para crianças em várias cidades da Suíça, entre essas Yverton, onde Allan Kardec estudou e lecionou pedagogia. Os cientistas sustentavam que sua função não era acreditar, e sim investigar. Por essa razão, a ciência estava continuamente e em constante progresso, deixando de lado as velhas teorias incapazes de explicar os fatos.
Em função desta postura, todos os campos do saber humano registraram descobertas, invenções e sistemas, estabelecendo ideias fundamentais, acumulando conhecimento em todas as áreas. A filosofia também se rendeu a essa onda renovadora, embora materialista, que caracterizou o século XIX, tendo assim como representante desse momento Descartes René. Considerado o pai da filosofia moderna, afirmava que, para conhecermos a verdade, é preciso de início partir da dúvida, do questionando tudo criteriosamente. Fazendo uma aplicação metódica da dúvida, o filósofo foi considerado como incerta a percepção sensorial e as noções adquiridas sobre os objetos materiais. Estabeleceu que a única verdade totalmente livre de dúvidas era a seguinte: meus pensamentos existem. Ao chegar à célebre conclusão, penso, logo existo, afirma assim que pensamento é algo mais certo que a matéria corporal e descobre a realidade inegável do espírito. Pode-se dizer que a chamada Revolução Cartesiana foi precursora da Revolução Espírita. Kant Immanuel. Sua vida foi inteiramente consagrada ao estudo, ao ensino e à meditação. Preocupou-se em estabelecer quais os limites e o alcance da razão, enquanto faculdade de conhecimento. Escreveu: a religião nos limites da razão pura, a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, onde demonstra que a lei moral é a possibilidade, a mais profunda de nosso ser e a realização de nossa verdadeira destinação. 3. Hegel, George W. Friedrich. Suas primeiras reflexões referem-se ao espírito do judaísmo e do cristianismo, e testemunham preocupações religiosas e históricas. O que lhe interessava era descobrir o espírito de uma religião ou de um povo em seu contexto histórico. Escreveu assim a Fenomenologia do Espírito, onde traça a história pela qual a consciência humana levou-se das representações mais elementares de Deus à sua representação filosófica adequada. Surgiu assim o Iluminismo, pois suas concepções filosóficas baseadas no uso e exaltação da razão encontravam respaldo nos pensadores da época. Por volta de 1848, toda a Europa é agitada pela Revolução Liberal e Democrática, desencadeando uma série de tumultos populares. Em consequência, os valores éticos tradicionais perderam a sustentação. Não houve novos valores morais que pudessem substituir os antigos. As religiões a quem caberiam o papel de preencher o vazio transcendental que se instalara entre os homens recolheram-se nos seus objetivos. Como resultado, a crença se desmoronou com a decadência da fé e as diversas religiões mostraram-se incapazes de revivar a luz espiritual. O progresso moral da humanidade, estagnado, distanciou-se cada vez mais do progresso científico, e uma grande depressão se abateu em todos os setores da comunidade europeia, que pela primeira vez desiludiu-se ante as grandes conquistas alcançadas no campo da ciência, que não satisfaziam seus anseios espirituais. Em meio a esse contexto, um fato inusitado veio à tona. Exatamente em Paris, fulcro pensante do século XIX, agitando os teólogos, cientistas, filósofos e demais estudiosos, a 18 de abril de 1857, Allan Kardec, o futuro codificador de uma doutrina que iria preencher o vazio existencial da humanidade, publicou o Livro dos Espíritos. Muito embora toda a Europa já estivesse familiarizada com os fenômenos espíritas, principalmente através dos fenômenos das mesas girantes, tais fatos não passavam de meros divertimentos nos salões sociais. Mas agora, eles adquiriram outra conotação,
pois o impacto causado por Allan Kardec, que assumia publicamente a direção do movimento espírita, provocou no mundo todo reações. Sobre estes fatos, assim Kardec se expressou: compreendi, antes de tudo, a gravidade da pesquisa que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida. Em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Essa citação está em Obras Póstumas, segunda parte, no capítulo Minha Primeira Iniciação do Espiritismo. A doutrina que despontava no horizonte do século XIX vinha exatamente na hora psicológica mais apropriada, justamente no torvelinho das grandes transformações para reabilitar, de acordo com as orientações vindas dos espíritos, o papel do homem frente a seu destino imortal, seus valores centrados no Evangelho de Cristo, mostravam à humanidade o caminho do progresso espiritual, ao mesmo tempo em que trazia o consolo e a esperança que os homens tanto almejavam. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas, diz André Luiz em A Caminho da Luz, no capítulo 23. Por isso, o Espiritismo, enquanto consolador prometido por Jesus, só pode ser revelado aos homens no contexto científico do século XIX, em meio a matemáticos, astrônomos, botânicos, filósofos e físicos que fizeram a ciência de seu tempo. Era preciso que assim fosse para que a humanidade pudesse aprender as leis naturais que regem o universo, revelada pelo Espiritismo. Observando, comparando e julgando os fatos, sempre com cuidado e perseverança, concluiu Kardec que realmente eram os espíritos daqueles que morreram à causa inteligente dos efeitos inteligentes, e deduziu as leis que regem esses fenômenos, dele extraindo admiráveis consequências filosóficas e toda uma doutrina de esperança, de consolação e de solidariedade universal. O homem pôde, então, conhecer as leis naturais e suas implicações, pôde descrever as leis que regem os mais diversos fenômenos, estabelecendo novas fronteiras do conhecimento. Allan Kardec, espírito missionário encarregado de ser o portador dessa nova revelação, fora preparado para ser o elemento unificador do pensamento deste século, pois unia seu rigoroso método científico ao submeter os fenômenos espíritas à luz da razão, à integridade e pureza do seu coração. Ele era em síntese da razão e da fé, assim como a doutrina que ele trazia a público era a síntese da ciência, da filosofia e da religião. E isto era tudo que faltava para preencher o vazio existencial da humanidade. É isso aí, muito bem, né? Então, na leitura, né, vem dar a passagem para a gente né, da codificação espírita, né, no século XIX, e naquele momento a gente vê que despontou, né, a ciência, apareceram novas e várias descobertas. Na filosofia, no campo filosófico, né, tivemos grandes filósofos, e a religião já estava, não tinha aquela resposta, né, não preenchia aquele papel que sempre foi da religião, né? Então, surge numa época onde que a religião e a ciência elas estavam muito separadas, né? Cada um caminhava, ia pelo seu caminho e elas muito separadas. E aí, né, a gente tem, né, a codificação do espiritismo no século XIX, justamente e lembrando aquele pilar do espiritismo, né, que é aquele triângulo perfeito que a gente tem ciência, filosofia
de religião, né? É numa época onde está tudo muito separado, né? Eles se despontaram muito, descobriram muita coisa, sabe? Né? Cada um na sua área ali, mas fazendo só o seu papel, né? E não tendo chegar a um limite, várias descobertas, mas que deixaram perguntas sem respostas, né? E aí vem justamente o Espiritismo nessa época para trazer essa união, né? Para conectar todas as perguntas e trazer todas as respostas, ou as maiorias das respostas. E aí a gente vê que é essa união, né? O Espiritismo vem no momento dessa separação e que traz essa união. Tanto que a gente tem o pilar do Espiritismo, esse triângulo, né? A ciência, a filosofia e religião, porque a religião se distanciou da ciência, a ciência se distanciou da religião, né? E aí, nesse momento, e não há uma resposta da ciência, não tem resposta para algumas perguntas, a religião deixou de fazer o seu papel, né, de ter aquela crença de o que vinha, o que se apoiava a religião, a filosofia deixou de ter, né, trouxe muita luz, muita razão, né, mas ainda faltavam algumas respostas, e aí justamente vem, né, o Espiritismo nesse momento para dar essa junção, né, fazer esse ligamento e trazer com a descoberta de cada área, né, trazer a descoberta de cada área, ela responder pergunta de outro, né? E a gente vê essa interligação, essa ligação entre todas as áreas das nossas descobertas e as respostas da nossa preenchendo, né? Essas respostas da humanidade que a gente não tinha e que hoje a gente consegue ter e ver que essas áreas todas hoje através, olhando pelo Espiritismo, elas caminhando junto, a gente tem todas, ou quase todas as respostas das nossas perguntas ou das perguntas da humanidade, né? Da nossa existência humana. Pode continuar? Pode vir. Tá bom, obrigada. O Espiritismo é o Consolador. Se amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. A promessa. Pode continuar. Pode seguir? A promessa. Pode. Esta citação do Novo Testamento refere-se à passagem em que Jesus, reunido com seus discípulos durante a última ceia, explica que se eles o amassem e observassem suas leis, após sua partida, rogaria ao Pai que, no tempo certo, lhes enviassem o Consolador, o Espírito de verdade. Este Consolador não teria como único objetivo a revelação de nossos ensinos, mas também traria à luz a verdade sobre seus ensinamentos. Jesus, na sua infinita complacência e misericórdia, compreendia a frágil condição humana. Sabia que seus ensinamentos seriam ofuscados pelas imperfeições dos homens e deturpados pelos dogmas de várias doutrinas que se ramificariam à sombra do seu evangelho. Por isto, a promessa feita não apenas aos seus discípulos, mas extensiva a toda a humanidade, de que não abandonaria a própria sorte,
Porque se os homens se distanciassem da sua doutrina, enviaria à terra o Espírito de verdade, o Consolador, para relembrar o conteúdo doutrinário do seu evangelho. Só. Isso. Então, só para a gente, né, tem a passagem, né, onde Jesus fala sobre o Consolador, né, e há essa preocupação, né, dos discípulos, porque a gente vê o que Jesus disse, os exemplos que ele deu, né, e é chegado o momento que Jesus não estaria mais entre nós, né, e é essa preocupação, né, de como o libertador, né, os exemplos e as palavras de Jesus, e há essa preocupação, né, e agora, né, porque se não tiver mais a presença, isso pode, né, como tantas as outras coisas que passaram, poderia passar, né? E aí Jesus faz a promessa, né, que ele não nos abandonaria, que tudo aquilo que ele nos disse, tudo aquilo que ele nos mostrou, estaria entre nós, né? E quando a gente tivesse no momento, ou quando a gente tivesse muita dúvida, ou quando a gente estivesse desviando ou perdendo, né, esse caminho, ele nos enviaria o Consolador. E aí o Espiritismo vem, né, como o Consolador prometido, e Jesus nos enviou. Por isso essa promessa, né, dessa nossa aflição de achar que estaríamos a própria sorte. Então ele nos coloca e nos mostra, e já tinha dito para a gente, feito essa promessa do Consolador, e a gente vai ver no texto como se deu, como que chegou, como que é esse Consolador para a gente, né? Pode continuar ali. Tá bom. O Consolador. Importa, antes de mais nada, ressaltar a expressão Consolador. O mestre foi simples e direto na sua promessa, sem denotar qualquer traço ambíguo no seu significado. Isto porque Jesus, na sua condição de espírito puro, sabia que a humanidade afaster-se-ia do seu evangelho, tumultuada pelas lutas terrenas, e esqueceria das bem-aventuranças, que são as promessas consoladoras para serem usufruídas em vidas futuras. Assim, previa o mestre a necessidade de trazer também a luz das suas consolações contidas, sobretudo, no Sermão da Montanha, pois as religiões dogmáticas seriam impotentes para consolar os homens nas suas dores e aflições. Consolador, portanto, porque o Espírito de verdade, o seu enviado, reviveria a mais pura essência da sua missão, centrada acima de tudo no amor de Deus e ao próximo, a redenção da humanidade. A partir do século XIX, quando a história do pensamento caminhou a passos largos em função do desenvolvimento científico, um sopro de vida nova atingiu a humanidade, preparando-a para receber o impacto da terceira revelação. Assim, a partir dos primeiros precursores do Espiritismo, já se anunciava timidamente o grande evento da vinda do Consolador, pois era chegada a hora para que a doutrina dos Espíritos fosse revelada, lançando luzes sobre o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus, que não pôde, à sua época, ensinar claramente todas as coisas. O Espiritismo revela ser esta a promessa divina, anunciada, porque traz implícito em seu corpo doutrinário, de forma compreensível e lógica, todas as condições do Consolador prometido por Jesus. Não é uma doutrina individual, uma concepção humana. Ninguém pode se dizer seu criador. E o produto do ensino coletivo dos espíritos, a qual preside o Espírito da Verdade. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita,
com seu método dialético de abordagem das questões fundamentais da dualidade espírito e matéria, e tutelado pelo Espírito de verdade, desvendou as leis que regem o mundo invisível e o mundo material. O estudo sistematizado dessas leis permitiu que se estabelecesse o intercâmbio entre esses mundos. Estava aberta a porta para que o Espírito de verdade, tal qual anunciara Jesus, se fizesse presente entre os homens, trazendo em suas comunicações as consolações de um pai amoroso, ciente do sofrimento de seus filhos e atento aos seus clamores. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso na humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Quem falou isso foi o Espírito de verdade, está no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo não é fruto de uma só voz espiritual, isolada, que ultrapassa a fronteira do invisível. São inúmeras e inúmeras vozes que representam o Espírito de verdade a proclamar em todos os cantos da terra a veracidade das suas comunicações, pois que estas significam tão somente a interpretação integral dos ensinamentos contidos no Evangelho. Ele é o Consolador na medida que conclama aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, que se aproximem de Jesus para receberem o lenitivo para suas dores. Além disso, aponta a origem de todos os males que acometem o ser humano. Em seus postulados estão a explicação para os graves problemas do gênero humano que as demais religiões mostram-se incapazes de solucionar, tais como a revelação do destino do homem na Terra, calçada no princípio da reencarnação, e a consequente expiação de erros de vidas passadas e, por isso, o sofrimento. Como decorrência, vem a compreensão de que este sofrimento não é eterno, mas que conduz à felicidade futura, e que, portanto, é um instrumento do progresso moral. Na consequência, a fé no futuro se fortalece, dirimindo dúvidas e inquietações sobre o porvir, através do conhecimento de que há muitas moradas na casa do Pai. A expectativa dessas recompensas futuras confere àquele que sofre a paciência, o consolo e a resignação para aceitar os desígnios de Deus. A certeza de que todos foram criados em igualdade de condições para, através de múltiplas existências na matéria, atingirem a condição de espíritos puros. Nestes e demais postulados da doutrina espírita, estão as bases das leis de Deus, através das quais o homem tem o consolo, a fé e a esperança de um futuro melhor. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, a instrução do Espírito de verdade, transmitida mediunicamente, resume o verdadeiro caráter do Espiritismo enquanto consolador prometido. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre todas as coisas da superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, vão chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Então o texto já fala muito bem, né, sobre o Consolador, né? Então a gente vê que esse Consolador prometido, que foi lá atrás,
por Jesus, o Espiritismo, né? Como que o Espiritismo é o Consolador? Porque ele vai nos dando, né, e mostrando, trazendo para a gente toda aquela a renovação da fé, né, a esperança no futuro, as respostas para o sofrimento humano que a gente outrora não compreendia, né? Traz a razão da nossa infelicidade, né? E nos mostra o caminho para a nossa felicidade. Por isso o Consolador, né? Ele vai nos trazendo, né, tudo aquilo que está em desarranjo e mostrando para a gente, dando as respostas, né? Como fazer, o porquê de estar passando, o porquê de estar vivendo, né? Unindo todas as outras coisas, as outras áreas da vida, né? E nos preparando, né, para essa vida, para a nova vida, né? Nos traz, nos mostra e nos traz, né, o porquê da desigualdade, né? Trazendo essa resposta, porque a gente outrora não entendia, né, o porquê que tem desigualdade ainda, e nos mostra o porquê. E também nos mostra o mais importante, vai nos revelando o nosso papel nessa desigualdade, né? E aí é o Consolador, porque imagina, quando a gente não tem resposta, é um desconforto, né? Então ele vem nos consolando através disso, né? Através da nossa renovação de fé, que é a esperança no futuro, né? Porque o que a gente está fazendo hoje é para que não é aquela ideia, hoje eu faço para os meus filhos, para os meus netos. Não, a gente simplesmente faz porque também nós vamos usufruir disso lá na frente, né? É essa renovação da fé, a esperança no futuro, porque além de a gente fazer para melhorar para os outros, assim como outros fizeram para nós, a gente também vai usufruir dessa evolução, né? Ele vem trazendo essas respostas para e toda essa desigualdade que ainda nos assusta, né? E a gente não tinha essa resposta, ficava, né? Porque existe um outro Deus, né? E aí a gente tem essa resposta que não é essa desigualdade, né? Que tem passado, que existe um passado, que existe um histórico, mostra para a gente qual é o nosso papel nas desigualdades, né? Em qualquer área, em qualquer ramo. E aí vai nos trazendo, né? Tirando toda aquela ideia que a gente tinha, né? Porque tira aquele misticismo, aquela mágica, aquela magia que existia outrora, né? Vai trazendo para nós o verdadeiro Jesus, de liberdade, de libertação, né? Tira de nós esses dogmas que a gente tinha e ainda tem, né? Vão dando respostas mais exatas que nós vamos sentindo em nós, né? Então, esse é o Consolador, né? Porque vai nos revelando aquilo que outra época não era possível ser revelado. A nossa ciência evoluiu para trazer a resposta, mas só a nossa ciência não traria a resposta. Só a nossa filosofia, ela tem uma razão, mas sozinha ela não conseguiu dar a resposta, né? Tantas são as religiões que tem, que nos levam e nos guia para um bom caminho, mas não foi possível trazer, né, esse conforto, esse consolo, e o Espiritismo vem e une todas essas sem, é, sem um personagem, né? Sem uma alegoria. O que traz? Lá atrás, Jesus